Ok, irmãos, de volta aqui ao nosso canal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana do Icó. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição dos mandamentos do Senhor. Nós demos uma parada por razão de força maior e hoje iremos continuar no sexto mandamento, que trata a respeito da preservação da vida, mais especificamente Êxodo 20, versículo 13, lá está escrito: não matarás. Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade através desse mandamento e que o Teu Espírito nos conduza de tal forma que possamos ver acima de tudo Cristo Jesus como aquele que veio para preservar a vida, não só a nossa vida física, mas também a nossa alma. Pedimos por amor dele que o Senhor nos abençoe, no nome dele, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar continuidade aqui ao sexto mandamento, só que antes vamos relembrar um pouco o que tratamos no quinto mandamento. O quinto mandamento foi a respeito da nossa obediência e submissão às autoridades. Na verdade, o quinto mandamento especificamente trata a respeito da nossa obediência aos pais. Honra teu pai e a tua mãe. E nós vimos que esse mandamento ele tem uma amplitude grande de aplicação, que não apenas se restringe à ideia de você obedecer ao seu pai e à sua mãe, mas também ele se aplica a todas as demais autoridades sobre as nossas vidas, sejam elas autoridades eclesiásticas, sejam elas autoridades civis. Então, nós vimos de maneira geral que o mandamento ele nos impele a uma obediência e submissão a qualquer tipo de autoridade que está sobre as nossas vidas, tá bom? Todas elas, nós vimos isso, que são constituídas por Deus, portanto, compete a nós o respeito, a honra a estas autoridades. Dando continuidade, hoje nós vamos tratar sobre a preservação da vida. O mandamento, na verdade, diz não matarás, mas subentende de maneira positiva que ele nos ordena a preservar a vida. Quando o mandamento diz não matarás, logo subentende que ele está dizendo preserve a vida, né? Claro que não devemos tirar a vida de maneira fortuita. A grosso modo, ou melhor dizendo, de uma maneira bem específica no hebraico, este mandamento não é como está traduzido na nossa Bíblia, certo? Na verdade, lá diz não assassinarás. Não matar e não assassinarás são coisas diferentes, né? Assassinar significa tirar a vida de alguém sem motivo, né, lícito para aquilo dali, de maneira fortuita, de graça. Você vai lá e atenta contra a vida de alguém que não lhe fez nada de mal. Isso é assassinar. O não matar tem uma outra implicação, né? Você pode matar em legítima defesa, tal, tem uma outra conotação. Então, para que a gente possa compreender melhor, o sentido lá é não assassinar, certo? Não tirar a vida de alguém de maneira ilícita, tá certo? De maneira ilícita. Então, a imposição do mandamento, não matarás, de maneira positiva preserve a vida. E, evidentemente, há diversas formas de você preservar a vida, né? Quais são as formas de preservar a vida que a gente pode considerar aqui? Ter uma vida moderada, trabalhar, comer, beber, recrear de uma forma cuidadosa e não exagerada. Então, como é que eu preservo a vida? A começar a minha própria vida, tendo uma vida moderada, né? É preciso haver um equilíbrio nas nossas atividades diárias e isso vai naturalmente nos ajudar a ter uma longevidade, certo? Então, se você vive uma vida muito extrema de trabalho, de comer demais, de beber demais ou a própria recreação demais, tudo isso de alguma maneira vai influenciar negativamente para a nossa vida e uma vida de qualidade. Então,
Quando o mandamento diz não matarás, a implicação de uma maneira implícita dele é preserve a vida. E como eu faço isso? Vivendo uma vida moderada. Então, tire tempo para trabalhar, mas tire o tempo também para uma recreação. A vida não é só trabalho, né? Coma, mas coma de maneira moderada, não como um glutão, né? Beba, se divirta, mas também de maneira moderada. Então, eu acredito que esse estilo de vida que você equilibra as suas atividades nos ajuda muito a viver, a termos uma vida longeva, como também uma qualidade boa de vida. Outra aplicação é a nossa frequência aos médicos, né? Medicar-se, ir ao médico, principalmente em ocasião de emergência. Não deve ficar em casa achando, Deus vai curar, não preciso de medicação. Não, isso é um pensamento juvenil, infantil. Evidentemente nós cremos que Deus cura, Deus faz milagre, mas ordinariamente Deus deixou a medicina, Deus deixou os médicos para que estes pudessem cuidar da nossa saúde. Então, nós precisamos ir com uma frequência, né, visitar o médico para ver como está a nossa saúde, tá certo? E isso também implica a questão do tratamento. Você não apenas vai ao médico, mas precisa seguir, caso haja necessidade de algum tratamento, submeter esses tratamentos, tomando os medicamentos e seguindo ali as indicações médicas. Temos também um outro meio de preservar a vida é tendo um espírito perdoador. Nós precisamos cultivar esse espírito, esse coração brando, né? Evitar a vingança. Você sabe que uma pessoa irada, né, vai tentar se vingar, e essa ideia de vingança não é muito boa. Você não preserva nem a sua vida e nem a vida do próximo. Então nós precisamos pedir que Deus trabalhe essa questão de ira, de ódio no nosso coração, nos ensinando a perdoar, a não se vingar, certo? Isso capacita a pessoa a não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem, certo? Isso é, sem sombra de dúvida, uma ótima recomendação da palavra de Deus, que nos ajuda a preservar a vida humana, tanto a nossa como a vida do outro, certo? Uma outra dica é evitar atividades que põem em perigo a vida. Então, andar sem ter uma qualificação em um veículo, né, motorizado é muito perigoso, né? Você participar, como a gente vê aqueles participantes de touradas lá na Espanha, né? Embora seja algo tradicional num país, mas é algo bastante perigoso, né? Você pular de um penhasco, dentro de um rio, dentro de um lago, descer numa cachoeira. Então, são tipos de atividades que são perigosas e que requer da nossa parte, se é que você tem desejo de participar, de ter adrenalina nesses esportes, pelo menos um equipamento de segurança para isso, pois do contrário você vai estar expondo a sua vida ao perigo de morte, né? Então, devemos tentar evitar esse tipo de coisa para a preservação da nossa vida, tá bom? Então, uma outra dica para a preservação da vida é socorrer o próximo, certo? Defender, proteger a vida do outro, fazer de tudo para que o outro tenha a sua vida preservada, né? Lutar contra aqueles que aderem à campanha do aborto. Evidentemente que assinalar, subscrever um pensamento abortista é totalmente contrário a esse mandamento. É uma quebra da lei do Senhor. Nós temos que ser contra. Prestar assistência social, dar comida e bebida a quem tem fome. Então, aquilo que a parábola do bom samaritano ensina, sem sombra de dúvida, também é um meio que nós temos de preservar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Então, você percebe que o mandamento há uma amplitude muito grande de aplicação, tá certo? Mas espero que estes daqui sejam suficientes para que você possa entender um pouco a ideia do mandamento. Não matarás é a ideia de preservar a vida. Como você preserva? De várias maneiras, tá certo?
E a ideia não é simplesmente matar, a ideia é assassinar, é tirar a vida de alguém de maneira leviana, fortuitamente, sem uma razão lícita para aquilo. E aí você pergunta, mas pastor, existe razão lícita para matar? Existe, né? A questão das guerras, né? As guerras lícitas. Você pega, por exemplo, a guerra contra o terrorismo. Então, se existe um cristão, um soldado cristão que está envolvido naquela guerra, ele tem não apenas o aval do seu país para tirar a vida daqueles terroristas, como eles também têm um aval do próprio Deus, né? Deus deixou o homem neste mundo não para tirar a vida do outro. Então, quando existe um estado radical e um grupo de pessoas que tentam fortuitamente destruir a vida das outras pessoas, massacrar, assassinar, maltratar, então é necessário ter uma força contrária a isso para barrar todo esse mal. E os teólogos chamam isso de guerras lícitas, né? Que é tentar barrar o mal. Então, se um soldado cristão está envolvido nessa guerra, se eventualmente ele tirar a vida de um terrorista, ele não vai estar necessariamente quebrando o mandamento, ele não está assassinando, ele está barrando o mal de alguém que está tirando muitas vidas de muitas pessoas. Então, uma outra forma, matar por legítima defesa. Então, alguém entra na sua casa para matar sua esposa, seus filhos, saquear seus bens, e você ali, no afã de defender a sua propriedade, a vida da sua família, você acaba machucando o ladrão, o bandido, o assassino que entrou e ele morre. Você não é culpado pelo sangue dele, porque você não assassinou, você tirou a vida de alguém que estava atentando contra a vida da sua família. Então, a Bíblia também dá respaldo para esse tipo de morte. Então, você pega aí também a questão da pena de morte pelas autoridades, né? Quando, evidentemente, que isso não é pena de morte pelos grupos de extermínios, vingativos, que a gente sabe que existe, né? Quer fazer justiça com suas próprias mãos. Então, não é se tratando desses grupos, mas se tratando daquele poder constituído por Deus no Estado, e o Estado entende que para alguns tipos de morte, de assassino, de crimes, a pena de morte é algo plausível. Então, Deus deixou constituída essa autoridade, e se a autoridade entende que aquele crime é passivo de pena de morte, então ele vai ser submetido a essa penalidade, e isso não é uma quebra do mandamento de maneira nenhuma, né? Não vamos entrar no mérito aqui de tribunal, claro, e a gente entende que a pena de morte pode acontecer injustiça, mas a gente está querendo levar para a questão de que foi feito um tribunal, tem todas as provas, há evidências sem nenhuma sombra de dúvida de que aquele réu que está sendo julgado de fato cometeu um crime hediondo. Então, depois de todas as provas, depois de todos os tribunais, com amplo espaço de defesa para o acusado, o juiz e o Estado entendeu que ele é culpado, que as provas são irrefutáveis e que a pena dele é passível de morte. Então, que seja aplicado. E quando isso é aplicado dentro da justiça, da legalidade, não há quebra do mandamento do Senhor, tá bom? Então, nós podemos ver que, de maneira geral, não matarás é não assassinar. Como é que eu faço isso? Preservando a vida, eu posso preservar de várias maneiras, né? E aí, quando a gente pega esse mandamento, claro que, em primeira instância, ele de fato se aplica à questão da preservação da vida do corpo físico. Mas existe um aspecto espiritual que muitas vezes a gente esquece, né? que acaba também incorrendo na aplicação desse mandamento. É uma questão espiritual. Então, eu posso matar alguém sem necessariamente tirar a vida daquela pessoa. Como? Quando tem um ódio no coração. Já pensou sobre isso? Às vezes a gente diz, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Será que a gente nunca matou?
Jesus disse: se você sentir desejo no coração por alguém sexualmente, você comete adultério. E se você tiver raiva no seu coração, chamar alguém de tolo, odiar alguém, você está sujeito, né, à pena eterna do inferno, porque você está matando aquele irmão, aquela pessoa. Então pare para pensar sobre isso. Todos nós, de maneira geral, somos assassinos diante de Deus. Será que você nunca sentiu raiva de alguém? Será que você nunca sentiu ódio de alguém? Será que não há no seu coração um rancor muito grande que não consegue liberar perdão para outra pessoa? Pois se nós estamos nessa situação, nós somos assassinos diante de Deus, nós estamos matando aquela pessoa, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente diante de Deus. Mas louvado seja Deus que para todo pecado há perdão, inclusive para o assassino, tanto aquele do corpo quanto da alma, do espírito. E a providência de Deus para todos os assassinos se deu na cruz de Cristo. Lá o Senhor tirou a sua própria vida. Ele deu a vida do seu próprio Filho. Ele morreu por nós, para que agora pudesse dar perdão a nós que somos assassinos. Aquele que foi justo, que foi puro, que foi perfeito em tudo, ele se entregou por nós, para que agora nós pudéssemos ter o perdão dele. Ora, se Deus assim fez por nós, façamos o mesmo também para com as outras pessoas. Se Ele foi capaz de dar a sua vida por nós para preservar a nossa vida e a nossa alma, façamos o mesmo também pelas outras pessoas. Vamos usar de todos os meus lícitos para preservar e lutar pela vida do próximo, bem como também pela nossa própria vida. E no aspecto espiritual, libere perdão, certo? Ame, ore e cuide, se necessário for, até mesmo daquela pessoa que persegue, que é inimigo seu. É isso que significa não matarás. Não mate mais ninguém, mas ame o próximo como a ti mesmo, assim como o Senhor nos amou, que possamos amar também. E o amor é a força que Deus nos dá para preservar tanto a nossa quanto a vida do próximo. Não matarás. Que Deus nos abençoe. Amém.